fazer uma pequena apresentação do sisteminha de avaliação. Aqui a interface, eu vou explicar um pouco como ela funciona, é muito simples, bem breve. E depois a gente vai para o projeto mostrar a estrutura dele, a arquitetura que a gente utilizou, né? E no geral dar uma olhada nos recursos. Bem, eu tenho uma planilha do Excel, essa planilha aqui, criei para fazer o teste. Vamos fazer a exportação dela para CSV. Então seleciona-se o arquivo. Eu tenho aqui formato 2003 e 2010, né? XLS e XLSX. Vamos importar essa aqui primeiro e fazer a conversão. Tá? Ele devolveu aqui a planilha convertida, né, para CSV, e aqui é a opção do download. Então vamos abrir aqui o texto. Então a mesma planilha agora em CSV. Vamos tentar fazer a importação de um arquivo inválido, um docx, por exemplo. Então dá um erro porque não pode determinar o formato do arquivo. Vamos tentar carregar agora um XLSX. Nesse caso, nesse computador, a gente vai ter esse detalhe. Tá? Numa outra máquina que eu não estou agora com acesso à internet, ela não deu isso porque tinha isso aqui instalado. Então, se acontecer com vocês na hora do teste, já tem um linkzinho aqui e você pode baixar o driver, né? A tecnologia que eu utilizei foi fazer isso, a leitura da planilha através de ADO, né? Com string de conexão. Então é necessário então esse provider para aquele formato. Para o outro formato, eu acredito que não se tenha problema, né? Que está usando o OLEDB 4, se eu não me engano. Vamos então dar uma olhada no projeto. O projeto é basicamente, a solução é basicamente 3 projetos. Eu tenho a ferramenta, que é um Class Library, ok? Tenho a aplicação MVC, que consome esses serviços aqui dessa ferramenta, né? Então, num ambiente real, seria interessante eu ter esse recurso das classes de conversão em um Class Library, para a gente poder ter isso em diversos projetos, né? Questão de reusabilidade. Além desses dois aqui, eu tenho também os testes unitários. Então, vamos abrir aqui os testes unitários. Tá? Várias situações aqui para testar a biblioteca. Esse teste ele é um teste voltado para a biblioteca. Okay? Se vocês forem utilizar os testes, é interessante que esses arquivos estejam ok, né? O que tem que estar presente que esteja, o que não tenha, que vocês coloquem apenas um caminho falso. Então aqui eu avalio várias situações. Abrir um arquivo do Excel falso, ou seja, que não é um arquivo do Excel. Um arquivo do Excel não existe. Um arquivo do Excel abrir com sucesso. Converter com sucesso. Pasta inexistente. Excel XLS sucesso, para abrir arquivo XLS. E para abrir o XLSX sucesso. Então, isso aqui são os testes unitários. Bem, vamos para o Core aqui, que são as ferramentas. Então, o Core está dividido da seguinte forma. Eu tenho a pasta de classes e a pasta de classe base. Aqui em classe base, a gente, até por uma questão de baixo acoplamento de classes, a gente resolveu criar interfaces, né? Para promover o baixo acoplamento e permitir uma série de facilidades, tipo inversão de controle, né? Via injeção de dependência. Então a gente imaginou por esse lado. Então um documento Excel, na verdade, ele é um arquivo. Então a gente tem nossa interface de arquivo, onde eu tenho duas propriedades, erro e mensagem, para as classes herdarem. Eu tenho abrir, converter e exportar. Então todo arquivo vai ter obrigatoriamente que ter isso aqui. As classes que herdarem vai ter que ter isso aqui. Então vamos aqui para documento. Documento, um documento ela herda de arquivo, da interface, então ela implementa aqueles métodos. Essa classe aqui é uma classe abstrata, é uma classe intermediária. Eu tenho a interface, tenho a classe abstrata e vou ter minha classe final, que vai herdar de documento. Então, por exemplo, documento Excel vai herdar de documento, e documento, por sua vez, vai herdar de arquivo.
Implementando os métodos da interface, a gente tem aqui. No caso, por exemplo, de métodos como abrir, a gente achou interessante, inclusive é o que justifica a gente ter essa classe abstrata, a criação de métodos virtuais, porque independente do formato do arquivo, se a importação é Excel, se a importação Access, né, se o arquivo é Excel, é Access, algum outro formato, isso aqui na classe base vai acontecer para todos. Então, é um local comum, independente do tipo. Então, quando eu herdar essa classe e chamar o método abrir, então já vou ter tudo isso aqui já sendo processado. Converter não tem nenhuma implementação e exportar tem uma pequena implementação também na classe virtual, no método virtual, melhor dizendo. Aqui eu tenho uma seção também de métodos privados, ok? E na classe final, que é que vai utilizar essa classe abstrata, é o documento Excel. Então, o documento Excel, ele é de documento. Então, ele vai implementar tudo aquilo lá que a gente já viu. O método abrir chama o abrir da base, que vai fazer aquela verificação, se o arquivo existe, etc. E depois vai passar para o que é específico do Excel. Né? Sim, voltando aqui, a conexão é feita com o OLEDB, tá? Então a planilha sempre é uma primeira planilha e a gente supõe que a planilha não foi nomeada, que ela se chama Plan 1. Do contrário, a gente vai ter problema. Tem o método converter, né? Eu abro, eu faço a conversão e tenho o exportar, onde eu tenho aqui o destino e o formato. Aqui interessante a questão da inversão de controle, né? Então, no exportar, eu digo qual o formato. E formato, eu delego para formato a exportação. Então, a gente vê aqui, ó, uma questão aqui de design pattern de injeção de dependência, promovendo a inversão de controle. Ok? Então, mais para frente, se a gente for exportar, por exemplo, para formato Word, então a gente vai desenvolver uma interface que vai vir dessa... Desculpa, a gente vai desenvolver uma classe que vai herdar dessa interface. E como eles herdam a mesma interface, a gente vai conseguir fazer a injeção aqui. Ok? Esse formato está aqui. A interface formato é basicamente isso. Erro, mensagem e exportar. Vamos então para a parte web, né, para o projeto MVC. Abrindo aqui o projeto bem básico. Tenho meus controllers, um controller chamando a view, né, que é a view de conversão, e tenho esse outro controller que é um controller de comunicação com front. Poderia ter feito com Web API, mas não tinha necessidade com um projeto pequeno, né, de teste, então a gente resolveu fazer no controller simples, retornando um JSON result. Ok? É feito o post, né, o front-end faz o post. Vamos dar uma olhadinha aqui no front-end. Tem aqui em script e aplicação arquivo. Aqui está o JavaScript que eu desenvolvi. A chamada é feita aqui, né, para aquele método. É feito o processamento e é retornado as informações, né? Se caso aconteça um erro, caso venha sucesso, ele vai processar o arquivo, ele vai fazer a entrega dos dados, inclusive o link de download, como a gente viu na simulação que a gente fez. Ok? Então é um JavaScript pequeno. Ok. No momento que é selecionado o arquivo e é feito o processamento, solicitado para o back-end o processamento, me chega a informação, me chega o arquivo aqui. Esse arquivo ele é salvo em disco, tá? Ele vai ser salvo em disco. E uma vez depois de salvo, né, feita aqui uma cópia, uma vez depois de salvo, eu vou fazer o processamento. Ok? Então, eu digo qual formato aqui, eu quero transformar para CSV, então eu instancio essa classe, só dar uma olhadinha nela aqui, tá? Eu instancio essa classe, que é que vai fazer, que eu vou delegar a função de exportar, tá? Foi feita a instância aqui do documento Excel, certo? E foi a chamada exportar.
Eu digo o arquivo origem, que é o arquivo que foi enviado. Esse arquivo foi enviado e foi salvo numa pasta. A pasta é essa aqui. Conversões, tá? É aqui que ele recebe o arquivo e grava. Lê daqui, né, nesse arquivo de origem, e gera um destino. Esse destino ele também é salvo aqui. Tá? O CSV também vai ser salvo aqui e o link é enviado para o front. E logo depois o arquivo que foi enviado, o XLS, ele é apagado aqui. Ok? Então a gente sempre devolve no final. A gente criou essa classe aqui que é uma classe DTO, né, uma classe de transporte. A gente diz aqui o tipo de informação que a gente está passando nos dados, se houve sucesso, a mensagem e as informações da conversão. Arquivo origem, arquivo destino, se houve sucesso. Okay? A gente vai fazer já a simulação e ver como isso chega lá para a gente no front. Vou deixar esse breakpoint aqui. Então vamos fazer mais uma simulação. Então, fazendo a simulação, o mesmo arquivinho, 2003. Eu estou com um breakpoint lá. Então chegou aqui a solicitação, né? Parou no breakpoint aqui no back-end. Vamos colocar também um breakpoint aqui. Aliás, até já está aqui. E ver como a mensagem chega aqui para a gente. Retornando. E aqui eu coloquei um sleep só para você perceber, né, a sincronidade do Ajax. Porque como está tudo local, é muito rápido, você não percebe. Então eu coloquei isso aqui só para isso. Então ele vai devolver o que? Ele vai devolver esse objeto de operação. Dados, origem, destino e o link. A mensagem convertida com sucesso e sucesso. Então isso que chega lá, vai chegar no front-end. Então está aqui, veio com sucesso e veio meus dados. Tá? Ele vem e joga na planilha. Ok? Então a gente finaliza por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou entrar em contato comigo para tirar dúvida ou para conversar alguma outra coisa, estou à disposição. Até mais.